Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe nesta noite de estudos e reflexões. Sempre uma alegria estarmos aqui em nossa casa em reforma, preparando-se, embelezando-se para os 100 anos que se aproximam. Que a gente possa ter, todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, uma noite proveitosa de reflexões que nos inspirem, que nos aclarem a consciência e também os caminhos. E nós vamos refletir hoje partindo de um texto de Kardec que se encontra num dos mais importantes capítulos das chamadas obras básicas, capítulo do livro A Gênese, a última das 5 obras básicas, em que Kardec faz uma espécie de síntese a respeito da doutrina espírita, seu processo de elaboração, sua função, seu objetivo. Ele intitula esse capítulo 1 do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita. Imprescindível conheçamos, para além do Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, obras mais conhecidas, imprescindível conheçamos também estas outras obras que formam esse fundamento sólido de nossa crença espírita. Em especial esse capítulo que tem essa proposta de síntese. E lá no item 38 desse capítulo, Kardec ele vai estar trabalhando um tema que é um dos temas fundamentais da doutrina espírita. E nós achamos esse item muito interessante porque ele nos demonstra como que um item ou um elemento fundamental da doutrina espírita acaba por puxar outros itens que, juntamente àquele primeiro, dão a coesão, a coerência lógica da doutrina espírita. Por isso vem em boa hora, o título aqui da mensagem, Em Boa Lógica, porque essa é a alma do espiritismo. Ele está todo construído numa lógica bem embasada, ancorada na lucidez do bom senso, da coerência entre os temas, entre os assuntos, entre os conceitos que ele trabalha e desenvolve. E é, de certo modo, isso que nos chamou a atenção nesse item. Kardec ele parte de um dos pilares do Espiritismo e, a partir dele, ele chega a refletir sobre um conjunto de outros pilares que são fundamentais dentro do Espiritismo e, naturalmente, para nós que o estudamos, buscando compreendê-lo para aplicá-lo à nossa vida. Então, é o item 38, como dizíamos, do capítulo 1 do livro A Gênese, esse capítulo sobre o caráter da revelação espírita. Mas para a gente poder fazer a leitura desse trechinho, é preciso antes uma breve contextualização, porque Kardec também vai acionar aqui um outro conceito muito importante dentro da teologia cristã. Aquilo que foi desenvolvido ao longo dos séculos em cima dos ensinamentos de Jesus, as interpretações que nós fomos realizando. Nem sempre as melhores, a gente vai ver o Espiritismo vai renovar profundamente alguns desses conceitos da chamada teologia clássica, mas é o que a gente foi elaborando. Então ele vai resgatar aqui o conceito de pecado original, conceito que o Espiritismo vai trazer uma renovação assim profunda e importantíssima, para que entendamos melhor a natureza do ser, isto é, nossa natureza, bem como a natureza da evolução, bem como o funcionamento da obra divina ou das leis divinas. Para isso a gente precisa entender um pouquinho o que é esse conceito de pecado original. Nós não vamos aqui entrar nas sutilezas teológicas, que seriam muitas, poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, porque afinal de contas foram séculos desenvolvendo esses conceitos. Mas um dos principais pensadores, filósofos cristãos, por detrás desse conceito é a figura de Santo Agostinho, aquele mesmo que depois voltaria e seria um dos espíritos mais ativos na codificação espírita, renovando alguns dos conceitos que ele mesmo estabeleceu lá atrás, ele que viveu ali no século IV, século V da era cristã, ou também da era comum, como por vezes é denominada. Então, o que seria essa ideia do pecado original? Ela está vinculada àquela passagem das Escrituras que é
uma das mais belas e profundas, quando entendida espiritualmente, para além de uma interpretação puramente literal ou superficial. É uma das passagens mais profundas das Escrituras. Logo no começo, lá no primeiro livro, o livro de Gênesis, quando nós temos a imagem ou aquela metáfora de Adão, Eva, a serpente e a queda. Bem resumidamente, temos a serpente que sugestiona Eva e Adão para que fizessem uma determinada coisa, para que adotassem uma postura que não havia sido indicada, pelo contrário, por Deus. Eles acabam cedendo à sugestão da serpente, que ali, obviamente, não será por nós entendida como uma cobra de fato, mas é um simbolismo. Eles acabam atendendo àquele apelo, àquela sugestão, e daí surge a chamada queda do homem, a queda da criatura humana, que teria sido então responsável por uma corrupção da natureza humana. Dali para frente, transmitida hereditariamente para todos os descendentes de Adão, que seria esse ancestral comum de todos, essa primeira criatura humana no simbolismo ali das Escrituras. É óbvio que também aqui nós poderíamos ficar horas, seminários, tratando da profundidade desse símbolo, porque não vemos em Adão uma criatura propriamente à luz da doutrina espírita. Temos ali um símbolo da criatura humana no alvorecer da razão, quando enfim é alcançada pelo sugestionamento exterior de espíritos que querem desviá-la das sendas do bem, da lei divina. E a criatura acaba atendendo a esses convites. Então Adão é um símbolo da criatura humana que desabrocha para a razão, da criatura humana ainda cativa de suas paixões, que volta as costas à orientação divina para atender aos seus desejos, para dar vazão, para acolher as tentações. Então é um símbolo muito belo, psicologicamente considerado também, quando nós vamos penetrando o que está para além da letra do texto das Escrituras. É um estudo muito bonito de ser feito com auxílio da doutrina espírita. Adão representa isso, a criatura humana nessas suas primeiras fases, nas primeiras etapas do percurso evolutivo. Como também é um símbolo, isso o próprio Kardec vai desenvolver no livro A Gênese, é um símbolo daquelas coletividades, daqueles povos que vieram para a Terra em exílio, as chamadas raças adâmicas, como Kardec vai descrever, mais tarde Emmanuel também o faria, no livro A Caminho da Luz. Também Adão representa esses povos, essas coletividades. Então não estamos tratando de uma criatura que teria dado origem a todos os seres humanos na Terra. Matematicamente isso não seria viável, mas o símbolo ali está. E muitas vezes, ou por muitos séculos, o temos interpretado ingenuamente, de maneira pueril, ao que o Espiritismo hoje vem em nosso auxílio, para que a gente possa ampliar o entendimento e a beleza do que ali já estava descrito e que agora conseguimos compreender. Mas daí surge então essa ideia de pecado original. A natureza humana, ela teria sido corrompida naquela queda. E isso teria impactado em todos os filhos de Adão, em todos os descendentes. Por isso, essa natureza humana tendente à corrupção, ao desvio, ao egoísmo. E esse pecado original só seria então redimido por meio da graça divina e também do sacrifício do Cristo, dentro da teologia clássica. Como dissemos aqui, daria todo um trabalho a gente desenvolver esses temas que são a base de toda a teologia cristã em séculos de pensamento, de contribuições. Nós fizemos aqui um resumo, porque Kardec ele vai resgatar esse conceito então do pecado original para trabalhá-lo agora à luz da doutrina espírita, porque já para nós algumas perguntas se levantam. Como assim? Da falha de um, então, todos os que vieram depois sofreram as consequências? Faria muito sentido pensarmos numa justiça
que não é assim baseada na responsabilidade individual? Porque na visão clássica da teologia, as almas seriam criadas no momento da concepção. E em se unindo ao corpo, teríamos ali o estabelecimento desse pecado original. Mas olha, elas estão sofrendo então as consequências de algo que teria ocorrido quando sequer elas existiam. Faz sentido pensarmos nesses termos? Então é claro que a doutrina espírita, abrindo os nossos horizontes de entendimento quanto à vida e principalmente quanto ao ser, ela vai em cheio num conceito como esse, ajudando-nos a ressignificá-lo. E para tanto, há um elemento chave aqui do Espiritismo que Kardec vai trazer, que é aquele primeiro pilar que nós mencionávamos, ao qual estarão vinculados outros conceitos também chave. Diz Kardec nesse item 38, sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não somente seria inconciliável com a justiça de Deus, como tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Não é lógico isso? Se hoje falássemos assim, fulano vai pagar pelos erros de Beltrano, qual de nós não se chocaria com uma tal possibilidade? Fere-nos o senso mais básico de justiça. No entanto, nós consolidamos isso em nossas interpretações do Evangelho, como sendo o funcionamento da lei divina. Pela falta de um ou de dois, todos os que viemos depois estaríamos arcando com tais consequências. Então, nas palavras de Kardec, isso seria inconciliável com a justiça de Deus. Porque, primeiro, para que Deus fosse justo, para que Ele seja justo, todos têm de partir do mesmo ponto, das mesmas condições iniciais e estarem destinados às mesmas finalidades, às mesmas culminâncias na vida. Ora, essas condições não são condições equânimes. Nem todos estão partindo do mesmo ponto de partida, dentro dessa visão que foi concebida outrora. Então seria algo inconciliável, como tornaria todos responsáveis pela falta de um. Então, em boa lógica, já não nos faz mais sentido esse conceito, pelo menos na maneira como ele foi estabelecido inicialmente. Mas Kardec ele já traz aqui a chave, a pecinha primordial para que a gente consiga ressignificar e ver que esse conceito tem algum grau de verdade por detrás. Apenas a nossa interpretação não estava assim muito bem ajustada, porque nos faltavam determinados elementos de compreensão da vida. E um desses elementos fundamentais é a pré-existência da alma. Na visão clássica, a alma é criada quando o corpo é concebido. Então ela não pré-existia, a não ser ali no ventre. Mas revelam-nos os Espíritos que o cenário da vida, da evolução, não é este. Pelo contrário, todos os que aqui estamos já vivemos, e muitas vezes. Pré-existíamos antes desse corpo, deste nome, desta personalidade. Isso começa a modificar então os cenários da nossa análise. Já existia algo antes. Então Kardec fala, olha, o primeiro conceito que a gente precisa para renovar o nosso entendimento em torno desse assunto é pré-existência da alma. A alma já existia. Se ela já existia, ela já viveu. Se ela já viveu, ela já fez coisas. Já teve escolhas. E essas escolhas terão consequências, cujos resultados nos alcançam ainda hoje. A gente começa a ligar os pontos. Por isso, continua Kardec, seria um contrassenso e tanto menos justificável porque, segundo essa doutrina, a alma não existia na época em que se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Então, se ela fosse criada, como a concepção de outros tempos, se ela fosse criada no ato
da concepção do corpo, ela sequer existia aos tempos daquela queda que teria gerado o pecado original, da qual ela padeceria hoje as consequências. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. Então Kardec, ele traz agora mais um pilar da doutrina espírita para esse edifício de entendimento que nós estamos construindo. Primeiro, pré-existência da alma. Segundo, responsabilidade individual. Os ecos que a criatura sente agora ao renascer dessa pré-existência são reflexos da responsabilidade individual dessa criatura pelas escolhas que teve outrora. Então já não trata Kardec aqui do erro de um impactando em outros. Ele começa agora a tratar das escolhas de um mesmo ser que geram consequências para ele próprio mais à frente. Seja no recorte de uma existência, seja ultrapassando os limites de uma existência, quando consideramos a vida do espírito, que pré-existe e sobrevive a cada existência que ele tem no corpo físico. Então veja, mais um pilar se une à nossa edificação. Primeiro, pré-existência da alma. Segundo, responsabilidade individual. Já entra também um terceiro, causa e efeito. Princípio de causa e efeito, ou lei de causa e efeito. O que foi feito gera consequências no tempo e no espaço. Consequências mais imediatas, às vezes. Consequências mais longínquas, por vezes. Assim como existem sementes de todos os tipos. Existem sementes que hoje plantamos, daqui uma semana já estão germinando. Existem sementes que hoje plantamos, os primeiros frutos só vamos ver daqui a muitos e muitos anos. Assim também na trajetória do Espírito. O que ele fez trará consequências, às vezes mais imediatas, às vezes mais longínquas, mais espaçadas no tempo. Mas já é mais um pilar que entra nesse nosso estudo a partir desse conceito, pecado original. Olha quantas coisas novas o Espiritismo vai trazendo para analisarmos o tema. Já nos indicando que, em falando de pecado original, não estamos falando das consequências do ato de Adão em nós. Até porque Adão é um símbolo de nós mesmos em outros tempos, de nós mesmos em nossa jornada de florescimento da razão. Estamos a falar agora das consequências daquilo que nós próprios semeamos, daquilo que escolhemos, daquilo que decidimos realizar e que nos acompanham. Por exemplo, na forma dos vícios que nós ainda trazemos, das tendências infelizes, das paixões que são para nós os maiores desafios. Isso que nós identificamos conosco não é apenas o resultado de um acaso genético. Não, isso é bagagem do Espírito. É o que nós fizemos de nós até aqui. Por isso Kardec, então, define o mesmo conceito, mas agora à luz do Espiritismo. Ele diz, é esse o seu verdadeiro pecado original. O quê? Voltando no texto. O germe das imperfeições que ele traz ao renascer. Os defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. Então, não é que o Espiritismo venha abolir a ideia de pecado original. Ele vai dizer, existe sim essa ideia de pecado, pecado aqui entendido como desvios da lei divina. Aquilo que vai de encontro à lei moral estabelecida por Deus. Não é que não exista, ele existe, mas não é algo herdado hereditariamente lá desde Adão.
é o que nós fizemos de nós mesmos, as imperfeições que temos cultivado ao longo dos séculos e que ainda nos acompanham, pedindo de nossa parte análise, estudo, firmeza de vontade, para que consigamos transformá-las, para que consigamos superá-las, vencê-las. Então aqui o quadro vai se modificando por inteiro, porque prossegue Kardec: esse é o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências sofre naturalmente, mas com a diferença capital de que sofre a pena de suas próprias faltas e não a pena das faltas cometidas por outrem. Então, responsabilidade individual é um dos eixos centrais do que temos aprendido com o Espiritismo e, em verdade, com o próprio Mestre. Kardec, no livro Céu e Inferno, vai resgatar uma frase de Jesus que, diz Kardec, é a que melhor define a justiça divina nos seus fundamentos primordiais. A frase do Mestre em que ele diz: a cada um segundo as suas obras. Ora, está aí a chave, está aí o lema fundamental da responsabilidade individual. É claro que também os nossos atos, os nossos exemplos, aquilo que semeamos, acaba de alguma maneira por influenciar outras pessoas. E somos corresponsáveis por aquilo que geramos em outras vidas. Mas, essencialmente, a responsabilidade é individual. Não faria sentido arcar com os erros de terceiros, ainda que fossem criaturas próximas a nós, ainda que fossem nossos pais. Kardec chega a citar, por exemplo, um trecho do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 25, em que Ezequiel faz toda uma abordagem mostrando essa responsabilidade individual, porque antes se tinha o entendimento de que os pecados do pai poderiam ser transmitidos, por exemplo, à sua prole, aos seus filhos. E o profeta Ezequiel ali estabelece um marco divisor nas Escrituras, dizendo: não, a responsabilidade para Deus é individual. Kardec cita esse trecho lá no livro O Céu e o Inferno. Contudo, existe ainda outra diferença em relação ao conceito original, de pecado original. Ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, segundo a qual cada existência lhe oferece os meios de progredir e de se redimir pela reparação, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente depurado, o homem não mais necessite da vida corpórea e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Então, um outro elemento que o Espiritismo nos traz, essa possibilidade de reajuste da criatura. Porque no conceito lá de Santo Agostinho, dependeríamos quase que exclusivamente da graça divina para a nossa redenção, ou do sacrifício de Jesus por nós. É claro que dependemos do auxílio de Deus, do exemplo e do testemunho de Jesus, mas é imprescindível exista a parte da criatura. Então o Espiritismo traz-nos também esse senso de autonomia. A liberdade, quem há de conquistá-la é o próprio ser, com o auxílio de Deus, com o auxílio dos Espíritos, com o auxílio das lições de Jesus, mas Ele é o artífice do seu destino. Ele é o construtor de si mesmo. E se isso pode representar para alguns um peso, um fardo, creio que para muitos de nós já é uma consolação, uma bênção. Podemos saber que podemos sempre recomeçar, refazer, melhorar, aprimorar naquilo mesmo onde temos falhado. E não nos faltarão existências para isso. O que não deve ser para nós uma justificativa para postergar o que temos a fazer. Perder tempo, tendo consciência do valor do tempo, é complicar-nos perante a lei, perante a própria consciência. Mas o Espiritismo também nos traz isso, esse senso de autonomia. Ele nos entrega em nossas mãos a chave da nossa libertação. Mais uma vez, lembrando Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ou, sede perfeitos. O imperativo da vida é teu, é de todos nós. E o alto não quer senão nos secundar, nos auxiliar no trabalho que é nosso.
Ajuda-te, que o céu te ajudará, diz-nos Kardec. Então, é eminentemente consoladora essa visão, porque nas antigas concepções, se não nos resolvêssemos lá por uma série de rituais e contando com o sacrifício de Jesus e tal, poderíamos cair num estado de condenação eterna, sofrimento para sempre, interminável. Também concebíamos essa possibilidade, mas agora com o Espiritismo não. Jamais portas fechadas, caminhos sem saídas. A todo espírito arrependido, abre-se uma porta de recomeço, de arrependimento, expiação e reparação, até que um dia cheguemos à condição que já é a condição de um Cristo, um espírito puro, livre da matéria, vivendo a plenitude da vida eterna. Olha que maravilha de quadro o Espiritismo nos traz. Quantos elementos novos a partir de um conceito o Espiritismo vai trazendo, claro, munindo-nos de consciência, para que com consciência hajamos melhor. Não só nos consolemos, mas nos inspiremos ante a grandeza da vida, do quadro da vida que o Espiritismo agora nos descortina. E a isso tudo, então, se junta, além da autonomia, desse processo de sermos artífices de nós mesmos, se junta mais um elemento desses conceitos fundamentais, pilares que o Espiritismo nos apresenta, que é o conceito de tendências ou ideias inatas. Como nós já pré-existíamos, em cada nova existência não somos meramente um livro em branco. Somos simplesmente mais um capítulo de um livro com muitos capítulos já escritos. E por isso trazemos tendências que variam de um para outro indivíduo. Se fôssemos criados na concepção do corpo, por que tantas diferenças? Onde é a justiça de Deus? Alguns que já teriam sido criados, por exemplo, com tantas facilidades dentro dessa área, outros com tantas dificuldades naquela outra área, Deus sortearia isso? Seria um sorteio de Deus? Não, esse aqui eu vou dar o dom da música, esse aqui eu vou dar o dom disso, esse aqui eu vou dar a dificuldade nessa área. Não, isso tudo que temos, tendências inatas que nascem conosco, ideias inatas, isso é a súmula do que nós construímos, do que nós escolhemos, dos hábitos que estabelecemos até aqui, do que fizemos de nós mesmos. Então esse é outro conceito-chave na doutrina espírita, que Kardec vai trabalhar em Livro dos Espíritos, questão 218 em diante, e em outros momentos, da obra como um todo. A importância de reconhecermos isso e a importância de analisarmos quais são, então, essas nossas tendências inatas para conhecermos onde melhorar, onde seguir investindo, onde lutar para vencer, onde alimentar o que já é bom para que se torne ainda melhor. Aí entra outro fator chave na doutrina espírita, o conhecimento de nós mesmos, para que, identificando as tendências instintivas que trazemos inatas, possamos ver o que há a ser melhorado, o que há a ser vencido, melhor dizendo, e o que pode ser ainda mais incentivado, porque já é algo que se encaminha para o bem. Mas alguém então poderia dizer, e essa é uma objeção que muitas vezes se levanta para aqueles, ou por aqueles que estão começando a conhecer o Espiritismo, ou mesmo aqueles que veem o Espiritismo de fora, mas se já pré-existimos, se já nos equivocamos outrora, se já percorremos aí desses caminhos, como lidar com as consequências agora daquilo que eu não lembro? Como isso poderia ser benéfico para mim? Eu não lembro, eu não sei o que eu fiz. Essa é uma objeção séria, grave. Kardec muitas das vezes vai se debruçar sobre ela, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, quando ele trata ali das aflições, no item 11, ele fala do esquecimento do passado. Outro conceito muito importante no Espiritismo. Porque alguém poderia alegar, não, mas eu estou aqui quitando, eu estou sofrendo as consequências de algo que eu sequer lembro. Como isso poderia ser justo? Então Kardec vai falar assim, em vão que se levanta essa objeção, porque ela é uma objeção que nasce de uma análise superficial das coisas. Bastaria, meus amigos, minhas amigas,
olhar para o passado da humanidade. Veremos ali vidas exemplares na maioria dos casos, exemplos assim de heroísmo, de renúncia, de fé, ou veríamos crimes, traições, defecções, quedas morais, expressões as mais infelizes de nossa animalidade. Em geral, esse é o passado da maioria de nós, com alguns primeiros raios de consciência, algumas virtudes incipientes, mas um passado ainda muito marcado pelas sombras. Lembrarmos-nos, portanto, integralmente disso seria mais prejudicial do que benéfico, diz Kardec. Imaginemos só, partilhando o mesmo teto, se soubéssemos de maneira cristalina exatamente o que fizemos aos que ali estão e os que ali estão fizeram para nós. Se soubéssemos que estamos ali diante de alguém que assassinamos numa existência pretérita ou de alguém que muito nos prejudicou num passado assim não tão remoto, como conviver? Como recomeçar? Como refazer esses laços? Por isso a misericórdia divina coloca um véu, o véu do esquecimento temporário, porque um dia mais maduros na espiritualidade poderemos devassar todo o nosso pretérito, porque já não mais nos perturbaremos tanto, mais equilibrados, mais serenos, mais consolidados na fé, na virtude. Mas por ora isso seria extremamente prejudicial. Já é difícil hoje para alguém que nesta atual existência se equivocou, por exemplo, foi preso pela justiça humana. Esse alguém, quando é libertado, a dificuldade que ele tem para sobrepor-se ao seu passado, porque todos farão questão de lembrar o seu passado, os seus equívocos, os seus erros, os seus crimes. Imagina se a gente soubesse o passado estendido de todos nós. Jamais seria imensamente difícil o perdão, a misericórdia, a compaixão, a indulgência e o recomeço. Por isso Deus vela o passado, mas não vela todo ele. Permite que tenhamos as tendências. As tendências estão aqui. Então, queremos conhecer-nos? Queremos identificar os nossos pontos mais frágeis? Basta estudar-nos, meus amigos. Com humildade mesmo. Com humildade e com coragem. E veremos, a minha questão principal aqui é com o dinheiro. Não, a minha questão principal aqui é com o sexo. Não, a minha questão principal, onde eu mais tenho tropeçado, é com o poder. Não, a minha questão principal aqui é com o reconhecimento, com o prestígio. Essas tendências estão em nós, vibram em nós, pulsam em nós. E por isso a chave da transformação, diria o mesmo Santo Agostinho, o autor lá do conceito do pecado original, mas agora em espírito, ele diria, a chave de vossa transformação é o conhece-te a ti mesmo. Conhecer as nossas tendências, infelizes para corrigi-las, mas também conhecer aquelas que já são felizes, para alimentá-las ainda mais. Isso de nós para conosco, isso de nós para com os nossos filhos, para com aqueles que educamos. Nossa principal tarefa, à luz da doutrina espírita, é essa, meus amigos. Conhecer-nos para melhorarmos, para libertar-nos. E também o nobre mistério da educação, daqueles que Deus nos confiou, conhecer as suas tendências, que se manifestam desde cedo, para que saibamos abafar as infelizes e incentivar as mais felizes. Assim se explicam a multiplicidade imensa de caracteres no mundo. Porque alguns, desde muito cedo, manifestam uma tendência, um apego a essa ou aquela questão, ao dinheiro, ou à sexualidade, a isso ou aquilo, ao passo que para outros aquilo parece não ser uma questão mais, parece que já superaram aquilo. Da mesma forma, aqueles que desde muito cedo manifestam um pendor excepcional para essa área, por exemplo, para a matemática, ou para aquela outra, por exemplo, para a arte. De onde vem isso? É Deus que sorteou? É Deus que espargiu assim ao acaso? Não. É o que o Espírito fez de si. É o livro da sua vida, são os capítulos anteriores, que é preciso saibamos ler para escrever a contento o capítulo de agora. Porque se não fizermos, se não estudarmos os capítulos anteriores, manifestos nas tendências, não saberemos escrever
a contento, com beleza e com grandeza, o capítulo da atual existência. É isso que Kardec nos diz quando trata do esquecimento do passado, lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em síntese, ele nos fala: para o nosso progresso, Deus nos deu aquilo de que necessitamos. As tendências instintivas, que é o nosso elo com o passado, é o nosso, entre aspas, pecado original, ou também os aspectos positivos. Por isso Kardec vai trabalhar mais à frente a ideia de virtude original, não uma virtude que foi entregue de graça por Deus, mas uma virtude que foi conquistada. Então, as tendências instintivas e a voz da consciência. É disso que nós precisamos para progredir. A voz da consciência dá o norte. As tendências instintivas mostram o que fizemos até ali e o que precisamos fazer a partir dali. Porque ao renascer, o espírito parte do mesmo ponto em que parou na existência anterior, ou mesmo também daquilo que desenvolveu no mundo espiritual antes da existência atual. O mais, aquilo que não é interessante agora recordarmos, Deus, por misericórdia, coloca um véu sobre isso, para que somente mais tarde possamos lembrar com clareza o que foi a nossa trajetória. Por isso, continua Kardec, pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Então, o que é o gênio à luz do Espiritismo? É alguém aquinhoado por Deus? Claro que Deus deu a ele um organismo, deu a ele circunstâncias que favoreçam a expressão daquelas qualidades, mas elas são produto dos seus esforços seculares. O gênio é o filho dos séculos. É o filho da paciência, do esforço disciplinado que gera agora tamanha facilidade numa determinada área. Um Mozart com 5 anos a compor uma sinfonia. Como se explica? É Deus que deu a ele o presente, por que não para nós, então? Eu também queria um presente como esse, com 5 anos, ser um gênio da música. Não, é o resultado de esforços seculares daquele espírito. Da mesma forma, o indivíduo que com 5 anos é um gênio da matemática. Esforços seculares. Produto do seu empenho, da sua disciplina, que gera agora essa espontaneidade, essa naturalidade. Da mesma forma, aquele espírito que desde muito cedo apresenta, assim, uma virtude a toda prova. O espírito do santo, né? Da alma nobre. Tantos exemplos poderíamos aqui elencar. Foram presenteados por Deus? Não. É luta, e luta árdua. Kardec chega a perguntar, na questão 895, se não me falha a memória, de O Livro dos Espíritos, olha, existem pessoas para os quais o bem parece assim tão natural, tão espontâneo. Essas pessoas têm no exercício do bem o mesmo mérito do que nós, para os quais o bem às vezes ainda parece tão desafiador? Kardec meio que fala assim, gente, parece que às vezes não é justo, porque tem pessoas que o bem assim é tão natural, é tão espontâneo, e para nós às vezes custa-nos tanto ainda, elas terão o mesmo mérito? E os Espíritos dizem, é que elas lutaram outrora e triunfaram. Não é porque Deus as favoreceu, não são privilegiadas, lutaram outrora e triunfaram. Para elas, esse aspecto já é tão natural. Mas isso está ao alcance de todos nós, de qualquer um de nós, desde que comecemos, desde já, e investamos nisso, nessa existência e nas que virão. Por isso, então, aquele que progrediu moralmente ou intelectualmente traz consigo qualidades, virtudes naturais ou ideias inatas, né? Conquistas intelectuais já desde cedo manifestas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo está prestes a vencer. O segundo vencerá, que creio seja o caso de muitos de nós, para os quais o bem ainda não é assim tão natural e espontâneo como em um Chico Xavier. Como em outros nomes que poderíamos lembrar. Estamos em luta, estamos
nos construindo. E essa chave de autonomia, de consciência, de entendimento da vida, como a vida é justa, como Deus é justo em tudo que faz, é isso que o Espiritismo nos dá, nos entrega. A partir de um conceito, do pecado original, quantos elementos e a dimensão de uma construção de entendimento que o Espiritismo nos proporciona. Por isso Kardec conclui esse item dizendo: existe, pois... Então, lá na ideia da teologia clássica, só existia pecado original, não existia virtude original. Para o Espiritismo, não. Existe, pois, virtude original, como existe saber original e pecado, ou antes, vício original. Original não lá de Adão, não originário de Adão, mas original de nós mesmos, tendo por origem o que nós mesmos fizemos de nós ou temos feito de nós até aqui. Por isso, meus amigos, à luz da doutrina espírita, temos em nossas mãos o amanhã. Uma das coisas que Santo Agostinho se propôs a dizer, ou buscou dizer a Kardec e a todos nós, na mesma questão em que ele trata do processo de autoconhecimento, é que para muitos o futuro é incerto e apenas o presente seria algo positivo, seria algo concreto. Pois bem, Santo Agostinho diz, essa é uma das ideias que nós estamos incumbidos de transformar em vocês. A ideia de que o futuro é incerto. Pelo contrário, o futuro é certo para aquele que sabe o que faz de si, para aquele que sabe o que semeia, para aquele que entende como a vida funciona e como Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Eis o que o Espiritismo nos entrega, pedindo ou esperando de cada um de nós que saibamos usufruir as bênçãos do conhecimento, para que ele não seja em nossas vidas um fardo, mas antes uma chave de libertação. A autonomia do nosso futuro, da construção do nosso futuro, está em nossas mãos. Estudemos-nos, portanto, identificando o nosso pecado original a ser vencido e também as nossas virtudes originais, embora ainda incipientes, para que saibamos alimentá-las, favorecendo a frutificação daquilo que em nós é o resultado ou o destino certo, inexorável. Elevação, progresso, evolução. Felizes aqueles que souberem aproveitar o tempo e o conhecimento para acelerarem o processo, porque já temos tudo daquilo de que precisamos em mãos. Que o Senhor nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.